Querido irmão, querida irmã, amigo e amiga, estamos reunidos através deste vídeo para realizarmos a nossa reflexão do nosso Evangelho do dia. Eu peço que você compartilhe este vídeo com seus vizinhos, com seus colegas, com todas as pessoas que você conhece, nos seus contatos no WhatsApp, para que elas também possam fazer sua reflexão pessoal e também possam ouvir e ver esta reflexão. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava ao povo, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, estamos aqui reunidos através deste vídeo para realizarmos a nossa reflexão do nosso Evangelho. E hoje nós temos o Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos do 11 ao 26, onde apresenta no início Jesus que caminha junto com os seus discípulos para outra cidade. Jesus que está a caminho de Betânia e se depara com a figueira. É bastante importante porque essa figueira é uma peça importante, uma peça fundamental para o Evangelho de hoje. O que Jesus quer dizer quando ele olha para a figueira e a figueira não tem fruto? Ele quer nos dizer, quer nos convocar, ele quer nos alertar para nós não sermos como aquela figueira. Nós temos que dar frutos, nós temos que ser frutuosos em questão com a fé, em questão com tudo. Em tudo nós temos que dar fruto, porque não adianta nós sermos uma videira, não adianta nós sermos uma árvore que dá fruto, mas só dá fruto uma vez. Temos que dar fruto sempre. E Pedro se lembra lá na frente, porque quando eles voltam
fazem o mesmo trajeto quando Jesus fala isso. Depois que Jesus fala isso, Pedro olha para a figueira e ela seca, ela morre. Isso é bastante importante, porque quando nós não damos fruto, quando nós não somos regados com a palavra de Deus, com a Santa Missa, que é como se fosse a água que nos alimenta, porque a planta se alimenta de água, e quando nós não nos alimentamos disso, nós secamos até a raiz, nós morremos. E Jesus no Evangelho de hoje nos alerta sobre isso. Não temos que morrer, temos que dar frutos sempre. Também é apresentado no Evangelho de hoje Jesus que expulsa os vendedores de dentro do templo. Jesus expulsa os cambistas, derruba as mesas dos cambistas, as cadeiras dos vendedores de pombas. Isso é bastante importante porque Jesus ainda fala, está escrito, minha casa será casa de oração. Também é para nos perguntarmos, será que eu faço da casa de Deus uma casa de oração? Hoje em dia, principalmente no tempo de pandemia, nós vemos tantos abusos litúrgicos dentro da Santa Missa. Nós vemos tanta diferença, nós vemos tantas coisas anormais que acontecem dentro da nossa igreja e nós não fazemos nada. E Jesus, ele fez, não porque ele era filho de Deus, mas porque ele fez para nos alertar, para abrir os nossos olhos, para que nós fiquemos atentos a essas coisas. Porque é isso que lá na frente pode contribuir para muitas pessoas saírem da igreja. Às vezes é uma intriga bem pequena, às vezes é uma fofoca, às vezes é um detalhe mínimo que nos afasta da casa de Deus. E Jesus não quer isso. Pelo contrário, ele quer que nós sejamos como a videira que dê fruto. Não como a videira como narra o Evangelho de hoje. Nós temos que ser videiras que dê muito fruto, que dê fruto abundantemente e que principalmente propague o amor de Deus e propague a misericórdia de seu Filho Jesus Cristo no mundo de hoje para todas as pessoas, de todas as nações, de todas as raças e de todas as línguas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, amiga e amiga, chegamos assim ao final deste nosso vídeo, da nossa reflexão do Evangelho do dia. Peço mais uma vez que você compartilhe com seus amigos, com todas as pessoas que você tem no WhatsApp, tá bom? Vamos fazer o sinal do cristão, o sinal da cruz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.